Obras do calçadão de Balneário Rincão avançam. Finalização dos serviços deverá ocorrer em novembro. O vereador de Criciúma cria projeto de lei que prevê a instalação de sinal sonoro em ônibus municipais. Iniciativa beneficiaria deficientes visual, idosos e analfabetos. Data de reabertura do Centro Cultural Jorge Zanata é projetada para o final de novembro. Brasil é o 10º colocado no ranking mundial de desperdício de alimentos. No quadro Eleições 2018, disseminadores das fake news serão investigados pela Justiça Eleitoral. E ainda, pesquisa divulgada no Dia Mundial do Pão mostrou que o pão francês, ou o conhecido pão d'água, não é mais o preferido entre os brasileiros. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quarta-feira, 17 de outubro de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. As obras do calçadão de Balneário Rincão estão bem avançadas. A expectativa do governo municipal é finalizar os serviços no mês de novembro. As obras do calçadão do Balneário Rincão seguem para sua fase final. A expectativa é para que tudo esteja pronto antes da alta temporada de verão. O cronograma está andando normalmente. A previsão de término dessa etapa de aproximadamente 1 quilômetro, né, realmente ainda continua para o final do mês de novembro, sendo que a inauguração, a entrega oficial para os veranistas e moradores do Balneário Rincão seria então nos primeiros dias de dezembro. A obra, que segue desde as proximidades do restaurante Verdão até a antiga New York, já muda o cenário na beira-mar do Balneário Rincão. A pista do asfalto da avenida em si, ela vai ter pista de mão dupla e juntamente com de uma das laterais vamos ter uma ciclofaixa e pistas de caminhada nos dois lados. E na parte central aqui do calçadão ainda vai ter, além da parte da ciclofaixa, das pistas de caminhada, vai ter também outros equipamentos, tipo parque infantil, vai ter academia ao ar livre, vai ter uma pequena quadra de futebol de areia e entre outros equipamentos de urbanização, vai ter canteiros, vai ter, né, bastante verde também para fazer um contraponto com a parte das dunas e a parte do próprio calçadão em si. A primeira etapa da obra está orçada em R$2 milhões. Os recursos foram liberados pelo Ministério do Turismo por meio do governo federal e também parte do governo estadual. Segundo o governo do município do Balneário Rincão, a segunda etapa da obra também está encaminhada. A continuação das obras segue na fase de elaboração de projetos e liberação dos órgãos ambientais. A segunda etapa, que ficaria então para os primeiros meses do ano que vem, também tem uma extensão aproximada de 1 quilômetro, até um pouco mais de 1 quilômetro, no sentido norte, até a plataforma de pesca do norte da chegada norte do município. E essa vai ficar então provavelmente para ser o seu término então para o próximo verão então de 2019. Para o gestor de infraestrutura e para quem mora ou veraneia no Balneário Rincão, a obra representa uma conquista reivindicada há muitos anos. A expectativa é grande, até porque houveram diversas tentativas, né, da implantação desse tipo de urbanização aqui na Orla e as tentativas foram malogradas, né? E nesse caso, então, nós estamos conseguindo, até porque todos os trâmites normais foram levados a efeito, né? E então nada mais justo do que agora a gente conseguir isso aí para coroar com as expectativas da população. Um projeto de um vereador aqui de Criciúma prevê a instalação de um sinal sonoro nos ônibus da cidade. A intenção é beneficiar deficientes visuais, idosos e também analfabetos.
O texto de autoria do vereador Daniel Cipriano, do PSDB, propõe a obrigatoriedade das empresas concessionárias do Sistema de Transporte Coletivo de Criciúma instalarem em seus ônibus um dispositivo de alerta sonoro de identificação da linha e da parada de ônibus. A proposta, aprovada por unanimidade entre os vereadores, busca atender às necessidades de um grande número de usuários. No primeiro dia de Câmara de Vereadores, quando eu entrei no dia 4 de setembro, havia uma discussão na Câmara acerca das paradas de ônibus. E os vereadores debatiam naquela ocasião o sistema da parada, a calçada da parada e como essas paradas são construídas, dificultando a chegada dos deficientes visuais nas paradas. E aí eu fiz uma pesquisa, não havia nenhum projeto e nenhum pensamento, porque você vê, tu resolve o problema da parada, coloca uma calçada adequada, o deficiente visual consegue chegar na parada. Mas como é que ele vai adivinhar o ônibus que está chegando naquela parada? Nós estamos aqui, por exemplo, na Prefeitura Velha. Aqui para inúmeros ônibus, são o que a gente chama de parada de múltiplas linhas. Então, se tem um deficiente visual aqui, ou ele pergunta para alguém, ou ele com certeza vai pegar o ônibus errado, assim como a gente já constatou na pesquisa que a gente fez na Associação de Deficientes Visuais. Aí, pesquisando essa questão de quem precisa da informação da linha de ônibus, nós chegamos também nos analfabetos. O número de analfabetos em Criciúma ainda é alto. De acordo com dados do DataSUS, em 2010 havia quase 4.500 analfabetos na cidade, uma taxa de 3%. Mas não são só eles que têm esse problema em identificar qual é a linha do ônibus. A dificuldade é também dos deficientes visuais e dos idosos. Sem contar os analfabetos funcionais, que são aqueles idosos com pouco estudo, ou quase nenhum estudo, que também têm dificuldade. Eles são funcionais, eles sabem, por exemplo, conhecem o dinheiro, mas não sabem ler, né? A gente ainda acaba contemplando um terceiro público, também idoso. Eu trabalho com idoso, então a gente fez essa pesquisa e a gente acaba contemplando aqueles idosos que têm apenas falta de vista. Até em virtude da idade, os ônibus hoje têm um sistema de letreiro em LED. E para quem tem um pouco de falta de vista, sabe que quando você olha para cima, principalmente durante a noite, aquilo vira um emaranhado de letras, né? Não dá para identificar. Então esse projeto ele vem exatamente contemplar estas pessoas na hora de pegar o transporte coletivo da cidade. Conforme o projeto aprovado em plenário, as empresas concessionárias ficam obrigadas a instalarem o dispositivo de alerta sonoro que será acionado sempre que o ônibus chegar ao ponto de parada. As despesas decorrentes da instalação deste sistema ficarão a cargo das empresas concessionárias. Para ser bem claro, nós estamos aqui na parada de ônibus, então o ônibus vai parar aqui e quando ele estacionar para embarque, ele vai dar um sinal sonoro da linha. Por exemplo, ele vai parar e vai dizer destino Santa Luzia. Então nós vamos pegar um ônibus, se a gente for para Santa Luzia. O que vem atrás vai dizer destino Metropol. Então não vai ter mais a dificuldade de você de repente entrar no ônibus e ter que parar na próxima parada porque pegou o ônibus errado, né? Ou até no próprio bairro. E um outro detalhe também é que ele vai informar a parada principal do bairro. Então você vai visitar um parente seu que mora, como damos exemplo aqui na Santa Luzia. Quando chegar na Santa Luzia, o ônibus na parada principal ele vai informar, parada principal do bairro Santa Luzia. Então você vai descer ali. Anteriormente, logicamente, você vai falar para o seu familiar, olha, me pega lá na parada principal. Então vai ficar de forma fácil para que as pessoas possam se locomover com o transporte coletivo. E inclusive, Débora, nós incentivamos o uso do transporte por causa da quantidade de carros, de poluentes, enfim, toda aquela história ambiental também que a gente sabe que promove para a cidade. A utilização de sinais sonoros como esse apresentado no projeto já faz parte do transporte coletivo em Curitiba, cidade que serviu de espelho para a implantação do sistema em Criciúma. Para o vereador, modernizar aqui é um grande passo para que a população passe a usar ainda mais o transporte público e um passo importante também na acessibilidade. Todo menor passo dado à questão da acessibilidade é um grande passo para quem precisa. A gente começou ali apenas com uma pesquisa para saber a questão dos deficientes visuais, a gente acabou descobrindo os idosos, acabou descobrindo as pessoas que têm pouca leitura, os analfabetos, então acaba abrangendo aí uma comunidade bastante grande que está inserida na nossa comunidade que a gente às vezes despercebe ou passa por despercebido perante as autoridades. O projeto segue agora para a sanção do prefeito Clésio Salvário para que entre em vigor.
O projeto foi aprovado na terça-feira, por unanimidade na Câmara. Falta agora ser sancionado pelo prefeito, nós aguardamos por essa sanção. E a partir daí, então, tem 90 dias para que as empresas se adequem a este novo formato, que é a informação do local. A seguir, data de reabertura do Centro Cultural Jorge Zanata está projetada para o final de novembro. A Fundação Cultural de Criciúma marcou data para a reabertura do Centro Cultural Jorge Zanata. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. Depois de anos fechado, o Centro Cultural Jorge Zanata em Criciúma já tem data para ser reinaugurado. O espaço, que é patrimônio tombado do município, passa por obras de restauração. Já temos uma data, né? 29 de novembro é a previsão de reinauguração aqui do nosso Centro Cultural Jorge Zanata. A previsão de entrega das obras é 15 de novembro, então a gente ainda tem uma folguinha para eventual. Quando a gente trabalha com obra sempre pode acontecer alguma, mas a princípio tudo pronto para dia 29 de novembro a gente fazer a reinauguração. Com prejuízos na estrutura que colocavam também em risco os funcionários da Fundação Cultural, que antes funcionava no Centro Cultural Jorge Zanata, o espaço foi desativado em 2013 e, por fim, interditado em 2014. Desde então, uma série de reivindicações populares passou a pedir a restauração do espaço. Em agosto de 2017, um incêndio prejudicou ainda mais a estrutura. A boa notícia veio em dezembro do mesmo ano, quando foi assinada a ordem de serviço para a restauração da obra, que foi orçada em aproximadamente R$1,5 milhão. É com enorme satisfação, a gente até meio que se emociona de falar desse assunto, né? Para a gente que trabalhou aqui dentro já antes dos problemas acontecerem e agora ver essa obra sendo concluída, sendo entregue num esforço monumental desse governo, tá? Importante que se diga que foi feito um esforço gigantesco para que se aprovassem os projetos, para que essa obra fosse concluída em praticamente um ano. Estamos há um ano e meio no máximo, trabalhando nesse projeto de reforma e restauro dessa obra e já está com ela praticamente pronta para ser entregue. Por ser patrimônio tombado, a obra, que teve início em janeiro desse ano, precisou seguir alguns critérios, mantendo as características originais do espaço. A gente procurou manter todo o projeto original. A gente, deu um trabalho imenso, alguns materiais a gente teve que pesquisar, teve que ir atrás no Rio Grande do Sul, em outros estados, em outros municípios, mas a gente procurou, dentro do possível, utilizar o material mais semelhante ou igual possível, inclusive com um reaproveitamento, principalmente na parte de esquadrias e piso, do que já existia, conforme o projeto original, conforme até recomendado pelo perito que fez a avaliação da obra. A reinauguração do local está marcada para o dia 29 de novembro e faz parte da programação do Natal Luz, que começa no mesmo dia. Faz parte da programação do Natal Luz, faz parte de um projeto enorme do governo, né, que é de de inserir o município nas atividades e no mapa turístico da nossa região. É muito importante que se diga isso, que nós estamos trabalhando a fundo para inserir Criciúma nesse mapa turístico. A gente conquistou recentemente o selo Prodetur Mais, que é a gente entende como um divisor de águas aí na nossa apresentação de projetos. Então, enfim, realmente a gente está trabalhando forte nesse sentido. A gente tem que levar, a gente sempre fala em turismo aqui em Criciúma, as pessoas costumam dar até uma risadinha, né? Mas as pessoas precisam saber que nenhum município, nenhum ponto turístico virou referência do dia para a noite. É preciso um trabalho de anos aí, de formiguinha,
conquistando espaço aqui, conquistando espaço ali, até que a gente chegue num objetivo maior. Logo após a reinauguração, a Fundação Cultural de Criciúma, que hoje está instalada na Casa da Cultura do município, voltará a funcionar no Centro Cultural Jorge Zanata. Logo após a inauguração volta a Fundação Cultural. A gente tem alguns projetos de ocupação do espaço que estão sendo estudados e para que ele se mantenha, né? Para que daqui a 10 anos a gente não venha ter o mesmo problema de novo. Então a gente está trabalhando nisso, na confecção de editais de ocupação e de exploração do espaço, para que a gente tenha uma ocupação perene aqui e a gente em breve não venha ter problemas novamente. O Brasil é o 10º colocado no ranking mundial de desperdício de alimentos. Todo dia, cerca de 40 mil toneladas de comida vão para o lixo. Olhando bem para esses pés de alface, a única diferença está no tamanho. Mas as duas foram plantadas juntas. O que determinou o crescimento diferente foi a falta de nitrogênio. O experimento faz parte de um estudo da USP, onde agrônomos cultivaram alimentos com algum tipo de deficiência nutricional. A partir do momento que você tem uma análise de solo, você tem capacidade de fornecer aqueles nutrientes que estão faltando através de uma adubação, né? Então, faltando, ele não vai ter uma produção tão alta como ele espera, né? E vai ter produtos também com deficiência, né? E aí o mercado não compra isso. Esses tomates parecem estar estragados, mas não estão. O que faltou no cultivo foi o cálcio. A falta causa deficiência e o excesso causa toxidez. Então, isso é igualzinho para nós, seres humanos, né? Nós temos sempre, os nutricionistas falam, ó, vamos ter uma nutrição balanceada, é isso que a gente precisa fazer com as plantas. E se a falta de nutrientes prejudica os alimentos, o mesmo acontece com o nosso corpo. Quando a gente tem deficiência de vitamina e mineral, é muito fácil ver nas unhas quebradiças, cabelos, a pele fica muito mais seca. Fora quando essa deficiência é um pouquinho mais severa, no caso da anemia, na falta de ferro, que a gente tem o cansaço, a fraqueza, as cãibras. Então esses são os principais sinais e sintomas que a gente pode identificar a deficiência de vitaminas e minerais no corpo humano. Com os alimentos descartados, o mundo desperdiça 1,3 bilhão de toneladas. O Brasil tem grande participação nesse número. Nas feiras livres é possível ter uma ideia do tamanho desse desperdício. Depois da chamada xepa, milhares de toneladas de frutas, verduras e legumes que poderiam ir para o prato do brasileiro vão para o lixo. Aqui em São Paulo, esse número representa cerca de 33 mil toneladas de alimentos. Uma grande parcela de ótima qualidade, que poderia ser reaproveitada. O produto que hoje é vendido no Brasil, seja hortícola ou cereais, ele é barato, né? Ele não é tão caro assim. E as pessoas acabam comprando além daquilo que ela vai consumir, né? E acaba, às vezes, não consumindo, passando do tempo de consumo e acaba jogando fora. Então, o nosso lixo é muito rico nutricionalmente. E isso já foi estudado, já foi mostrado, né, por números, né, por vários institutos, né? E realmente esse desperdício é enorme no Brasil. A seguir, no quadro Eleições 2018, disseminadores de fake news serão investigados pela Justiça Eleitoral. Hoje, no quadro Eleições 2018, vamos ver como a Justiça Eleitoral irá investigar quem dissemina notícias falsas, as famosas fake news, pelas redes sociais. No
primeiro turno, inúmeras notícias falsas circularam na internet com a intenção de gerar dúvidas sobre o processo eleitoral. Mas a Polícia Federal está de olho nestes disseminadores de fake news e é sobre isso que eu converso agora com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desembargador Ricardo Hesler. Desembargador, é isso mesmo? A Polícia Federal vai investigar essas pessoas, inclusive o TRE já encaminhou informações sobre essas pessoas, é isso? Exatamente. É importante ressaltar que existem dois cenários. No primeiro, pela complexidade da eleição, existem muitos candidatos e o eleitor tinha que dar 6 votos com muitos números para serem digitados. Muitos sentiram dificuldades e apresentaram muitas dificuldades e muitos questionamentos a respeito do funcionamento da urna. Esse primeiro cenário está sendo tratado de uma maneira diferente. Nós estamos informando os eleitores, né, ensinando o passo a passo como deve votar e o que aconteceu em cada urna com prova do BU, etc. e tal, de todas as colocações que foram feitas, todas as denúncias que foram feitas. Mas o segundo cenário é daquelas pessoas que vieram nas redes sociais denunciando a existência de fraude na eleição. Essas pessoas estão sendo intimadas, então serão intimadas dentro do inquérito na Polícia Federal a esclarecer essa situação e a provar, evidentemente, tudo o que está se alegando, porque no direito penal, quem alega tem que provar. Então, a fraude vai ter que ser provada. Se não provar, ele poderá sofrer as consequências de uma ação penal. E quais seriam as penalidades para esse tipo de conduta? As penalidades estão inseridas na Lei de Segurança Nacional, no Código Eleitoral, no Código Penal e na Lei de Contravenções Penais. E poderão ser desde a retirada do ar dessa postagem ou do endereço eletrônico que fez essa postagem também, até as penas de detenção, prisão e multa. E o senhor acredita que esse tipo de conteúdo falso, ele pode interferir no resultado de uma eleição, dessa eleição? Interferir na eleição é possível, embora pouco provável. Mas o que não pode acontecer é essa falta de credibilidade, melhor dizendo, no sistema eleitoral. Isso nós estamos combatendo, porque eu não posso admitir que todo um trabalho de 22 anos seja maculado por ações de irresponsáveis. Quais serão as condutas agora do TRE para esse segundo turno com relação às fake news? Nós estamos trabalhando com mais efetividade na informação do eleitor. A desinformação se combate com mais informação. E também na informação do eleitor a respeito das responsabilidades na divulgação e no compartilhamento dessas notícias falsas e na segurança de todos aqueles que irão trabalhar no segundo turno. Obrigada, presidente. Fica então o alerta: quem criar ou compartilhar notícias falsas na internet poderá ser investigado pela Polícia Federal. O brasileiro decidiu fazer uma alteração no cardápio. Uma pesquisa divulgada no Dia Mundial do Pão mostrou que o pão francês, o popular pão d'água, ficou para trás. Os vários tipos de formas estão hoje em quase 80% das mesas dos brasileiros. Por causa da saúde, a dona Marinalva abriu mão de comer o pão francês todo dia. Agora ela dá preferência para os pães de forma integral. Minha escolha é o integral por conta da saúde. Como eu comentei com você, eu infartei em 2015 e a partir de então eu passei a tomar mais conta do lado da diabetes. Então aí eu passei a consumir o integral direto. Uma pesquisa da Abimap, que é a associação do setor, mostrou que, assim como a dona Marinalva, muitos brasileiros deixaram de consumir o tradicional pãozinho francês da padaria. Os pães de forma já são a preferência de 78% dos brasileiros pela praticidade que eles oferecem no preparo dos lanches e também pelo maior tempo de vida útil.
Geralmente eu compro pão de forma porque ele é mais prático, eu só coloco no grill e já fica bem crocante, é mais saudável, parece uma coisa mais higiênica, né? Neste ranking de consumo do alimento pelo Brasil, os paulistas ficam na frente, consumindo mais de 35% da produção. O Edgar, que é gerente de uma rede de atacadistas, confirma que a procura pelos pães industrializados é alta. Atualmente nós temos ainda uma grande procura nos pães de forma, né? Os pães tradicionais, eles ainda vendem muito mais do que os pães especiais, como integral, 7 grãos, 12 grãos, enfim. Então hoje ainda se consome muito mais pão de forma do que os próprios pães os especiais, vamos dizer assim. E já que o pão é um dos alimentos que não pode faltar na alimentação, o jeito é dar espaço aos mais práticos sem deixar de pensar na saúde também. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Para você, uma excelente noite e até amanhã, se Deus assim permitir.